Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar ao íntimo e ao profundo de cada coração, inclusive ao meu. E por falar nisso, como que está o coração? Gostaria de saber, meu irmão, gostaria de saber, minha irmã, não desista, tá? Por nada do teu processo. Não desista da reconstrução da tua vida, dos seus sonhos e de tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração por nada. Desistir não pode fazer parte dos planos. Enquanto isso, nós vamos embora para cima. O texto hoje, para nossa breve reflexão, para nossa conversa, vamos lá? Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Quero ler com vocês capítulo 13, do versículo 24 em diante. Diz assim: Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Então todos verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, está à porta. Eu lhes digo a verdade que esta geração certamente não passará até que essas coisas tenham acontecido. Os céus e a terra passarão, mas a palavras jamais passará. Glória a Deus. Irmãos, eu nem vou me apegar ao contexto e alguns teólogos acreditam que se refere ao final dos tempos, à volta escatológica do Senhor Jesus. Mas o texto nos dá a entender que ele está ensinando aos discípulos e que se refere, alguns inclusive acreditavam que era sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que de fato aconteceu. Mas eu creio que o Senhor estava nos ensinando justamente alguns períodos que nós passaríamos e de quando está chegando o dia que Ele coloca a nossa vida no lugar. Creio que se refere ao final dos tempos, mas creio que todos nós passamos por um dia do Senhor, aquilo que os apóstolos falam, no dia do Senhor. E esse texto traz bastante aprendizado para nós com referência a isso. Gostaria de trazer as aplicações pertinentes. Vamos lá? Começa falando assim, ó. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz. Fala de um período de trevas, irmão. Fala de um período de angústia. Todos passarão pela angústia. Todos passarão pela fornalha ardente, principalmente aquilo que se refere aos escolhidos, aqueles que foram chamados. Todo mundo passará, irmão. A palavra chega a falar que o sol nasce para o justo e para o injusto. O fogo da aflição, um período de escuridão, um período de trevas, de caverna, se assim nós podemos falar. Aquilo que se refere à morte do Senhor Jesus. E concomitante a isso, ele trouxe um texto para mim de um milagre, porque esse texto revela uma guerra espiritual, algo que nós enfrentamos nesse momento, e eu quero fazer, justamente junto com esse texto, uma aplicação paralela, que está em Marcos 1, a Marcos 5, a partir do versículo 1, aquilo que se refere ao gadareno. Preste atenção nesse texto. Fala o seguinte: quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo ao cemitério. No momento em que Jesus estava saindo do barco, esse homem morava entre túmulos e tinha tal força que sempre era preso com algemas e correntes. Está falando de um homem, irmão, preso por um espírito imundo e de um período em que os discípulos passaram por aflição. Eles passaram pela tempestade, viram Jesus justamente fazendo um milagre sobre o templo, sobre as nuvens do céu. Ele acalmou o mar e acalmou a tempestade. E aquele período fala de um período de preparo, a qual os discípulos enfrentariam ali na frente. Todos aqueles que o Senhor esteve pela frente
foi tido como obra do Senhor. Mas eu gosto porque fala que esse homem era dominado e ninguém conseguiu dominar por um espírito imundo. E ele veio correndo do cemitério. O cemitério fala de um lugar de morte. Todos nós vivenciamos o nosso local de morte. Muitas vezes ele chega até nós, muitas vezes não, certamente por causa de um pecado, por causa de alguma coisa ruim que nos aconteceu e nos leva a esse lugar de morte. O cemitério fala justamente aquele lugar aonde nós enterramos os nossos sonhos, enterramos as nossas expectativas e entregamos a nossa vida com aquele cara que canta, eu esqueci o nome dele, mas ele falou: vida deixa-me levar, ou vida leva eu, mais ou menos isso. E o momento que Jesus estava saindo do mar, esse homem que morava entre túmulos, ou seja, esse homem que morava entre mortes, porque ele era tão violento, tão forte, que as pessoas prendiam ele lá, ninguém tinha mais paciência com ele. Mas Jesus foi ao encontro dele. Eu quero repetir, Jesus vai ao encontro. Não sei se você tem orado por alguém assim ou se você tem passado por isso. Jesus vai ao encontro. Haverá libertação. A palavra fala em Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. E a palavra continua falando o seguinte, fala assim, ó: as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Irmão, esses momentos são em que a nossa fé é abalada. É um momento em que o dia mal chega, em que a esposa vai embora, em que o filho vai preso porque simplesmente não quis te ouvir os seus conselhos. É o momento em que chega a aflição no nosso coração, em que o esposo te troca pela novinha, em que simplesmente vemos alguns familiares, afastar, porque parecemos justamente como esse homem, que nada pode nos dominar e que esse mal pode até contaminar a gente, essa má sorte, nos tornamos símbolo de algo ruim. Olha, as estrelas caíram do céu e os poderes do céu serão abalados. Parece que Deus não existe, parece que Jesus não está lá. Momentos em que a nossa fé é abalada. Aquele homem passou por isso. Veja o que fala em Marcos 5, versículo 5. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes deserto, gritando e cortando-se com pedras. Os túmulos falam do lugar de morte, aquele momento em que nós estamos entregues ao pecado. E os montes fala de conhecer a vontade de Deus. Sempre quando fala de monte, fala de um lugar onde nós estamos buscando a Deus, buscando a entender o que Deus tem para nós. Muitas vezes entramos nesse momento, vamos para o culto, mas saímos de lá, não temos força para deixar de ir no bar e encher a cara de cachaça. Tamanha é a nossa dor, porque queremos nos entregar a uma dopamina que por momento traz um alívio ao nosso coração, cortando-se com pedras. A palavra fala cortando-se com pedras, é justamente trazendo alívio e gritando. Olha, mas precisamos compreender, irmão, precisamos compreender que tudo na nossa vida tem início, meio e fim. E mesmo que o céu pareça de bronze, mesmo que os poderes do céu pareçam abalados, eu quero te dizer, irmão, Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite. Começa falando que a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor dura para a vida inteira, mas o choro pode durar uma noite. E eu sei que existem muitos aqui que talvez tenham durado dias, meses e anos, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer, vai raiar. E olha só, o que acontece quando isso acontece? Fala assim, ó: então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A angústia tem a tipologia, muitas vezes na Bíblia, o sol tipifica a angústia, o calor escaldante, aqueles momentos de aflição que nós passamos. Mas a palavra fala que então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, e as nuvens falam justamente disso, do alívio, irmão, do alívio que o calor traz. Ou seja, o Senhor virá com alívio, com grande poder e glória. Irmão, todos têm um encontro marcado com o Senhor. Todos nós temos um encontro. Nunca se ouviu falar tanto da palavra de Deus, nós temos visto, irmão, sabe, está na agenda de Deus o teu milagre. Irmão, eu quero te falar, minha irmã, está na agenda de Deus. Todos verão o Senhor vindo e todos verão o socorro que Ele prestará a você. Olha, nós percebemos justamente isso, irmão, nos próximos versículos 6 e 7 de Marcos 5. A palavra fala que depois dele vagar dia e noite, fala assim, ó, quando Jesus ainda estava longe.
No versículo 6, o homem o viu e o correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele. Prostrando-se diante dele. A palavra fala nesse momento que o homem o viu. E gritou em voz alta: Jesus, filho de Davi, o que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate. E muitas vezes a dor vai nos levar justamente a esse momento, irmão, ao clamor. Aquele momento em que, sabe, nós precisamos justamente através do clamor acessar o coração de Deus e entender o propósito da dor. Entender tudo aquilo que nós estamos passando, entendemos tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Amós 4,12 diz: prepare-se para encontrar com Deus. Irmão, jamais mesmo que a dor seja grande, mesmo que a aflição seja tremenda, mesmo que o desespero tenha tomado conta do teu coração, mesmo que você não veja saída pela tua situação, Marcos 9,23 diz que tudo é possível ao que crê. Então continue orando, porque onde tem oração tem vitória. Continue clamando. A palavra fala que aquele homem gritou em alta voz: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Reconheceu quem estava vindo ao encontro dele, com grande poder e glória. Todos já tinham abandonado aquele homem. Todos, na verdade, o acorrentavam, o mantinham preso, o mantinham longe. Sabe aquela pessoa que é problema? Então, mas olha o que a palavra continua falando. Olha a associação, tanto que é poderosa, irmão, tanto que é poderoso. Estamos vivendo esse momento, tenho plena convicção. Fala assim, ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Irmãos, a palavra dá a entender que esse homem clamava, mas que também tinha um clamor por ele, porque ele ficava no alto dos montes e ia para o cemitério, ou seja, ora tentava entender a vontade de Deus, ora se rebaixava e se entregava justamente àquilo que Satanás, através do pecado, nos escraviza. E chegamos a esse lugar de morte. Esse homem, esse gadareno, ele tinha algo que o aprisionava. Por quê, irmão? Porque aqui no texto de Marcos 13 fala: ele enviará os seus anjos, ou seja, meu irmão, a guerra é espiritual. Ele vem ao nosso socorro e ele permite que chegue a esse momento para quê? Para saber o quanto nós precisamos dele. E que há problemas na vida quando é de cunho espiritual, irmão, só o Senhor. Só o Senhor. E talvez isso que vocês tenham passado, meu irmão, seja espiritual. Não adianta ir em psicólogo, não adianta ler os compêndios da psicologia moderna, nem os melhores livros de autoajuda, não adianta, sabe, ouvir frases de efeito nesse momento. E eu gosto muito delas, você pode observar, mas eu tenho para mim que João 8,35 diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, de fato sereis livres. E olha o que aconteceu, irmão, sobre esse homem. Olha só para você ver como a guerra é espiritual, do versículo 8 a 10. Fala assim, logo depois que ele suplicou, fala assim, pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem. Havia um demônio controlando o homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Tá entendendo por que ele ia no cemitério? Porque era imundo. Quantas vezes nós nos apegamos à imundície da vida por causa de um demônio que está no nosso processo? E Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? Perguntou Jesus. E o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós neste homem. Ele suplicava com insistência que não o expulsasse para fora daquela região. Nós percebemos que o demônio é territorialista, regionalista. Queria ficar na região, quer ficar dentro da sua família, quer ficar dentro da sua casa, quer ficar dentro do seu emprego, quer ficar onde está a sua vida. Quer atrapalhar. O negócio do demônio é porque Deus te escolheu, irmão. Deus te escolheu, mas a palavra fala que quando o mais valente chega, o valente não pode ficar dentro daquela casa. O mais valente é Jesus, o valente é o demônio. E quando a guerra é espiritual, irmão, somente Deus. Efésios 6,10 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Percebe a bagunça que o diabo fez? Fez as pessoas prenderem aquele homem. O mantia preso no cemitério, no meio dos túmulos, onde ele vivia no lugar de morte, aonde não tinha perspectiva de vida. Nem a família desse homem suportava ele mais. Já todo mundo tinha largado a mão.
Mas a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha, e o Senhor Jesus mostra aqui agora, e eu quero chegar lá, porque ele fala, agora, aprendam a lição da fogueira. No meio do texto ele traz isso para nós, agora, aprenda a lição da fogueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. O verão na agricultura fala de um tempo de crescimento e de um tempo de fortalecimento. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. Fala de um tempo de crescimento e de fortalecimento. E o Senhor fala, aprendam a lição da figueira. A figueira tipifica Israel, o povo de Deus. Rai, derekanda soia. Em tudo há um aprendizado. Em tudo há um propósito. E há um tempo debaixo do céu. Quando surgem? Quando? Advérbio de tempo. Em tudo há um tempo. A palavra fala, na minha versão, que é a NVT, nova versão transformada, que os seus ramos e as suas folhas. Mas quando nós vamos olhar na etimologia da palavra, o Senhor Jesus fala de brotos macios. E o que o broto macio fala, meu irmão? Fala do quebrantamento do nosso coração. É quando surge o primeiro tronco, o primeiro ramo, a semente que era interna, agora ela flora. A semente florescerá. Eu quero repetir, a semente florescerá. Fala de um quebrantamento, por quê? Porque Salomão fala em Provérbios 4, 23, que sobretudo nós devemos guardar o nosso coração, porque dali flui as fontes de vida, e ali é como se estivesse fluindo algo, como se estivesse nascendo algo. O broto fala do nascimento de algo, sabe, um broto macio. E fala das folhas. Olha, ele diz assim, as folhas começam a brotar, ou seja, começam a aparecer. Começa a aparecer uma mudança, irmão. E olha o que diz no texto de Marcos, versículo 11, agora nós vamos ler. Irmão, 11 e 12 diz assim, ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. Irmãos, percebemos que Jesus tinha um controle de tudo, inclusive do chiqueiro, porque os demônios conversam com o Senhor e sabem quem ele é, e pediram para entrar, pediram permissão, manda-nos para aquele porco. E aqui é justamente o que o Senhor quer aprender, quer mostrar, porque logo na frente o Senhor permitiu. E por que os demônios pediram, irmão? No versículo 13 fala, Jesus deu permissão, então os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E depois eu vou ler a parte B do versículo. Mas nós percebemos que os espíritos, eles precisam de corpos. Eles não querem ficar vagando por aí. A palavra não só nos diz o bastante, mas nós não sabemos. Sabemos que eles queriam sair. Agora, qual que era a intenção de Jesus deixar, de Jesus dar permissão? Por que Jesus muitas vezes permite a nossa dor? Por que Deus muitas vezes permite a lágrima escorrer, parecendo que estamos desamparados? Por quê? Porque ele quer mostrar aonde o demônio quer nos levar. Os porcos, no lamaçal. Lembra de Lucas 15? Aquele homem pegou uma herança, o filho pródigo pegou uma herança, uma herança antecipada, matou o pai antes da hora, saiu da presença do pai. E fora da presença do pai, tudo que nós temos acaba. E aonde ele foi parar, irmão? A palavra fala que teve uma fome muito grande na terra. E que um homem deu um emprego para ele. E que ele sentiu vontade de comer as bolotas do porco. Então nós precisamos aprender a lição da figueira. Nós precisamos aprender o que o Senhor tem para nós. Em tudo há um tempo, mas é para o propósito da dor é justamente para que o broto macio venha, o quebrantamento, e para que mude algo no nosso interior que refletirá no nosso exterior. Salmo 34, versículo 18 fala que perto o Senhor está dos de coração quebrantado. Ele às vezes age nas circunstâncias justamente para que nós venhamos a nos apegar a Ele. E a palavra continua falando, da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. Olha, ele deixou os porcos e fala assim, a manada, cerca de 2.000 porcos, atirou cerco do precipício da encosta no monte e caiu dentro do lago, onde os porcos se afogaram. Lembra de Mateus capítulo 17? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás
a este monte, atira-te no mar. Então eu creio que essa palavra vai de encontro a alguém que tem orado, por alguém que parece esse endemoniado. Olha, é inevitável porque os porcos falam da sujeira, mas o mar, a água, fala da limpeza da água da palavra, fala da purificação do Senhor. Até os porcos foram purificados. Logicamente, eles se afogaram e morreram, conforme a história, mas é o que nada pode impedir o agir de Deus. Nada, nada, nada. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quanto mais perto do milagre, meu irmão, mais difícil a situação fica. Olha, eles atiraram, sabe? Causou um tumulto. E foi naquele momento que Jesus deu a permissão que o milagre aconteceu, que os espíritos saíram. Foi naquele momento, o momento do milagre. Então, quando Jesus chega perto da nossa casa, quando Jesus chega perto do nosso alvo da oração, quando Jesus chega perto de nós, irmão, tudo que é impuro, tudo que é imundo tem que sair. E tem que mergulhar na água, mesmo que seja para afogar, é para morrer mesmo, para nascer uma nova pessoa. Aleluia! Aleluia. E a palavra diz que me dá esperança, irmão, porque ele fala, eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. E aqui eu já quero partir por final. Por quê, irmão? Porque é para mim e para você. Esta geração é para agora. Isso quer dizer o quê, irmão? Que a história que Deus está construindo, a dor que Ele permitiu nós passarmos, o aprisionamento do inferno que nós vivenciamos, é justamente para que nós venhamos a dar valor à vida que Ele tem para nós. Haverá testemunho do que Deus fez. No versículo 15 de Marcos 5 fala assim, ó, e uma grande multidão se reuniu onde estava. Mas assim que viram um homem, agora já não é mais endemoniado, é um homem. Viram o homem, não tem mais demônio, que fora possesso da legião de demônios, sentado, completamente vestido e perfeitamente são. Eu quero repetir, sentado, perfeitamente vestido e completamente são. Sentado, descanso para a alma. Jeremias, capítulo 26, versículo 15. Eu satisfarei a alma cansada e o coração aflito. O Senhor dará descanso para a alma. Olha, ele estava sentado completamente vestido e o vestimenta fala justamente da limpeza. E perfeitamente são, mas um pouco antes fala que aquele homem estava acorrentado, andava como um imundo no cemitério e agia como um louco, às vezes quebrava a corrente. E ficaram com medo. Irmão, isso me traz muita alegria sobre as orações e as obras que o Senhor me deu para fazer, justamente daquilo que aconteceu na minha vida. Porque, irmãos, aquele homem, a palavra fala que lá na frente, ele foi para Decápolis, ele queria ir com Jesus, mas Jesus não permitiu. Falou para ele falar da bondade de Deus e da misericórdia do Senhor para a família dele. Era para ele ganhar almas. E é justamente por isso que eu falo que nós devemos valorizar mediante aquilo que nós passamos, porque a missão que ele tinha agora livraria ele justamente de voltar para o cemitério, voltar para a vida que ele tinha anteriormente. E aquele homem, talvez ele nem lesse a Bíblia, talvez ele não tivesse nenhum versículo decorado. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a experiência que ele teve com Deus, a vivência que ele teve com o Senhor, capacitaria ele totalmente a ser um pregador por onde ele passasse. A história dele. E é por isso, talvez, o motivo de tanto sufoco. Você já não é mais o mesmo. Está mais firme, mais forte. E em breve, as páginas que eram de lágrimas serão páginas de vitória sobre a sua vida, e as marcas que ficarão só dirão para os outros que nada, nenhuma dor é capaz de nos parar. Romanos 8, versículo 18, porque eu tenho bem certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. E aqui eu quero terminar, porque Jesus fala, os céus e terras passarão, versículo 31. Mas a minha palavra não passará, céus e terras passarão. O céu foi abalado, a terra ficou escura, mas a palavra do Senhor permanecerá. A postura é a mesma, de crer em milagre, e ela permanecerá. Permanecerá, meu irmão. Tudo passa,
tudo passa. A angústia passa, o medo passa, a culpa passa, a aflição passa, o desespero passa. Até mesmo as nossas famílias se vão. Tudo que você vê é efêmero, tudo passa. Mas a palavra que Ele tem sobre a sua vida jamais passará. E eu quero terminar com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso Paulo fala, por isso não desistimos, porque não nos atentamos, porque embora o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior se renova a cada dia, porque nós não nos atentamos ao que vemos, mas sim ao que não vemos, porque o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Eternidade, Deus tem plantado em teu coração. Depois do processo, tem luz. Depois do processo, vai amanhecer. Depois do processo, vai raiar o sol da justiça. E quando a justiça de Deus vier para a tua vida, tudo que perdido foi, será restituído. E Ele tem, o Cordeiro Santo tem, uma recompensa por você ter suportado pelo teu sacrifício os momentos de dor. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.